Masatora era um fracassado entre os fracassados, um demônio de quinta categoria enviado à Terra numa missão para combater anjos. Só que mal ele se matricula na escola, já se vê completamente hipnotizado por uma anja linda de doer que, aparentemente, queria devorar Sakai. Só que no fim das contas, quem acabou caindo de 4 pela salsicha demoníaca dele foi ela mesma. No primeiro dia de aula, Masatora avista Lily, uma gata sentada bem na janela, e o corpo dele já começa a dar piruetas sozinho. Ele já começa a sonhar acordado com ela como namorada, e tá quase mesmo, criando coragem pra dar um oi, quando um simplório chamado Kensaku se declara pra ela na cara dura e leva um fora educadinho. Enquanto Masatora observa a cena todinha, um colega chamado Yuuya solta a bomba. Aquela já é a 5ª vez que Lily recusa o Kensaku, o que deixa Masatora impressionado. E a música, é aí que ele pensa: essa aí é perfeita pro meu plano. Depois da aula, ele fica se perguntando como vai chegar perto dela, quando do nada, trombam um no outro, ela saindo de um beco escuro. Confuso, ele pergunta o que ela estava fazendo lá, e ela confessa que se perdeu. Sem perder tempo, Masatora tenta jogar um papo, gagueja feio, faz a mulher rir, e ela, puxando o assunto, o convida para um café. Só que andando e conversando, Lily se distrai tanto que acaba pisando bonito no território de um caminhão. Antes que ela se estrepe, Masatora usa o próprio corpo para frear o veículo. Quando Lily vai ver se ele tá bem, recua horrorizada. O rosto dele virou cara de demônio na hora. Mas, antes que mais alguém veja, ela o arrasta para um canto escondido. Aí, ela revela que percebeu a transformação e pergunta, bem educadinha, se ele é uma entidade não humana. Achando estranho que ela não tenha se assustado, Masatora se pergunta se ela é do tipo que curte esoterismo e decide então mostrar sua verdadeira face. Música. Confessando que é um demônio, ele conta que veio ao reino humano a negócios, porque o inferno tá à beira do colapso graças a uma guerra sangrenta entre demônios e anjos. E como os demônios lá estão todos sem motivação para vencer, o superior dele o mandou achar um humano carismático capaz de reanimar a tropa. Ele pergunta se ela topa ajudar, e Lily, nervosa, responde que não tem o menor perfil para isso. Só que, quando Masatora garante que ela vai se sair bem, ele se vê subitamente amarrado em correntes. E aí, rindo com aquela risada de vilã, Lily desdobra as asas e se revela uma anja. Ao escutar aquilo, Masatora percebe que cometeu o maior erro da vida, enquanto Lily continua a torturá-lo por ousar recrutar uma anja para o seu negócio sujo. Enfurecido com a prepotência dela, Masatora avisa que ela não devia subestimar demônio, e se solta das correntes. Só que o esforço é totalmente inútil, porque em segundos ele já tá de volta preso. Aí, desembainhando um sai, Lily avisa que vai exercitá-lo bem se ele não abrir o jogo sobre os planos malignos. Mesmo assim, ele se recusa a confiar nela e tá quase sendo eliminado quando Lily muda de ideia e diz que prefere colocá-lo a trabalhar para ela. No início, Masatora pensa em recusar de novo, mas percebe que não tem escolha e, meio a contragosto, aceita. Orgulhosa de si mesma, Lily então coloca nele uma coleira de cachorro, garantia de que o demônio não vai trair nem fugir de volta pro inferno. Com a coleira firme no pescoço, Masatora pergunta o que ela pretende fazer, e a anja revela: ele vai ajudá-la a caçar demônios. Indignado com a exigência, Masatora deixa claro que não vai trair a própria espécie. Música. Isso surpreende Lily, que admite não saber que demônios tinham esse tipo de lealdade de sangue, mas ele explica que demônios têm suas próprias normas. Sim, senhora. Dito isso, ele tenta arrancar a coleira, quando Lily avisa que só ela pode removê-la. Para mostrar o tanto de poder que tem, ela faz o corpo dele se mover pela vontade dela só, revelando que a coleira não só o impede de fugir, como também suprime o poder demoníaco dele. Masatora maldiz Lily mentalmente, quando de repente se pega curvado, se ajoelhando diante dela contra a própria vontade. Para humilhá-lo ainda mais, Lily o transforma em seu mensageiro particular, mandando-o buscar bebida. Segundos depois, o demônio chega. E quando Lily pergunta cadê as bebidas dela, ele desabotoa a camisa e revela: Chans, todas as bebidas escondidas ali, ronco, alegando que só queria esquentar as bebidas para Sua Alteza. Óbvio que por dentro, Masatora se encolhe todo, porque não consegue impedir o próprio corpo de agir como um incel largado, cujo único ato de rebeldia é a mão direita. Continuando com o ritual de humilhação, Lily pergunta se ele tem algum desejo, música, e ele se pega implorando para ela pisotear o próprio traseiro com os pezinhos dela. O verdadeiro eu dele fica completamente horrorizado com até onde Lily tá dispostinha a ir para torturá-lo. E antes que ela consiga destruir de vez o Kyata dele, um policial vem correndo na direção deles, e os dois saem correndo dali. Assim que chegam num beco, Lily pergunta se ele já tá disposto a cumprir os desejos dela agora, mas ele implora. Só pede para ser exercitado mesmo. Recusando o pedido, Lily confessa que tem um objetivo que ainda não pode revelar. Então, agora ele tem duas opções. Ou se submete de bom grado, ou ela continua a humilhá-lo até virar motivo de piada geral.
Percebendo que já tá completamente encurralado, Masatora avisa que se tiver algum demônio na área, ele vai avisar. Satisfeita com o próprio trabalho, Lily anuncia com todo o topete que ele vai servi-la a partir de agora, e em troca, música, ela vai recompensá-lo transformando-o num homem justo. Só que Masatora reclama que ser boa pessoa é um saco, e pela primeira vez, Lily concorda com ele. Então ela decide, para cada tarefa bem feita, ela vai dar um abraço. Que negócio bom, mano. Por um segundo, Masatora até considera a recompensa quando Lily o chama de trouxinha, e ele percebe que de novo estava sendo zoado. De repente, o policial volta, implorando para Masatora e Lily fazerem um trisal com ele. Mais uma vez, a dupla sai correndo, deixando o coitado ali sozinho, com as bolas mais azuis que Avatar. Ao chegar em casa, Masatora desaba na cama. Música, revoltado com o dia horrível que teve, quando percebe que a coleira desapareceu do pescoço. Antes que consiga comemorar, o celular dele apita. Mensagem de Lily avisando que a coleira agora é parte do corpo dele, tipo uma tatuagem. Isso o deixa furioso, porque tinha planos de curtir piscina rodeado de gatas. Mas agora, com tatuagem, adeus fantasia número 1. Música. Enquanto isso, na casa dela, Lily se enche de orgulho por ter escravizado um demônio e já tá decidida a fazer os incrédulos pagarem caro. Antes de dormir, Masatora pensa em como sua superiora, Liz, confiou nele a tarefa de achar um humano carismático capaz de reanimar os demônios larguzões. Alguém tipo aquele pintor alemão que arrastou milhares de gente pra causa dele. Para mostrar o quão sério esse conflito entre demônios e anjos realmente é, Música Liz mostra a ele uma foto tirada das redes sociais de um anjo, onde ele tinha capturado um demônio e postado numa posição humilhante. Vendo aquilo, o coração dele se estraçalha, enquanto Liz continua a trazer mais e mais provas de como os anjos torturam demônios com abuso psicológico. Terminando o discurso, Liz avisa que ele é a última esperança deles e entrega uma peruca que vai ajudá-lo a conquistar a simpatia de velhotes tristes com entradas enormes na cabeça. Só que, ao chegar na Terra, ele já tinha estragado tudo de cara. No presente, Masatora decide, com convicção, que vai derrubar Lily de qualquer jeito. A questão é, como? É aí que ele vê um anúncio na televisão que vira, sem exagero, o farol da esperança dele. No dia seguinte, Kensaku e Yuya estão no corredor jogando conversa fora quando, de repente, uma rajada de vento forte os arrasta pro lado. Ao olharem pra cima, veem Masatora chegando. Música com tanta confiança que os dois se perguntam se ele levou uma chupada daquelas, de derreter a alma e enrolar dedo do pé. Reparando na reação deles, Masatora se enche de confiança de que o novo riz dele vai abrir de vez as comportas de Lily. Acontece que o anúncio que ele viu na noite anterior era sobre um cara conquistando uma baleia terrestre gorda só com o próprio charme. Convencido de que também pode dar um look máximo e conquistar Lily de vez, ele passa a noite inteira ajeitando cabelo e rosto. De repente, os garotos escutam a voz de Lily, e no instante em que ele encara ela, fica completamente enfeitiçado pela fofura dela. A reação dele arranca um sorrisinho torto de Lily, já que ela também viu o mesmo anúncio, música, e teve a mesmíssima ideia de derrubar o demônio com o próprio visual. Só que olhando com mais atenção, Lily se pega corando, porque acha Masatora bonito de verdade. Naquele instante, os dois se dão conta de que assistiram ao mesmo anúncio idiota. A partir daí, começa uma disputa quase de boxe entre os dois, onde Lily consegue o primeiro golpe jogando a borracha no chão de propósito. Quando Masatora vai pegá-la, ela cora de propósito e agradece toda meiga, o que manda um arrepio direto pro amanhecer demoníaco dele. Recompondo-se rápido, Masatora contra-ataca ajeitando o cabelo dela com delicadeza, deixando as guardiãs do pêssego dela encharcadas. Irritada, Lily se vinga puxando a manga dele fofamente, música, e pedindo ajuda para carregar todos os livros pesados. Quase instantaneamente, o coração do demônio dispara, mas ele se recusa a jogar a toalha tão cedo. Em resposta, ele estufa as veias, transformando Lily numa mosquitinha obcecada por veias. Ao longo do dia, os dois continuam se atormentando com essas cenas até a anja decidir que a vitória vai ser dela, custe o que custar. Então, depois de resolver uma equação, Lily cai de propósito em cima de Masatora e pede desculpa toda fofa, música mandando todo o sangue dele descer direto pro Polo Sul. Só que, quando as coisas estavam pra ficar quentes de verdade, Shiromura aparece irritado dizendo que odeia casalzinho melado, desde que pegou o encanador limpando o cano da esposa dele. Como resultado, os dois levam castigo e não conseguem continuar a batalha de charme. Uns dias depois, Lily espera Masatora aparecer quando é abordada por dois cricrizinhos feios que insistem pra ela sair com eles, antes que ela mande os traseiros deles de volta pro porão da mamãe. Música Masatora aparece e, com toda a estilosidade, manda os dois nanicos deixarem Lily em paz. Hipnotizados com o swag dele, os garotos começam a torcer por Masatora até Lily dar uma bronca nele por chegar atrasado. Nesse instante, os dois percebem: essa Lily é uma pimentinha. Então saem correndo antes que a fúria dela caia sobre eles. Se recompondo do ataque, Masatora analisa a roupa de Lily e pergunta por que ela tá vestida de vovó. Envergonhada, ela admite que,
Como passa a maior parte do tempo em casa, não sabe se vestir bem. Enquanto Masatora fica encarando, ela o chama de Gunner, e ele rebate dizendo que pensou que ela estava tentando atraí-lo se vestindo de avó dele. Isso a deixa irritada, e ela avisa que, se ele não se comportar, vai enfrentar a fúria dela nos eventos sociais mais importantes da vida dele. Percebendo que não tem como vencer Lily nesse momento, Masatora pede desculpa correndo quando ela anuncia que vão caçar demônios hoje. Isso pisga secretamente Masatora, que sabe que vai ser indiretamente o motivo da morte dos próprios colegas demônios. Suspiro. Ele pergunta se ela tem alguma área específica em mente e ela aponta para um cartaz, revelando que vão patrulhar regiões onde tem sido reportado um aumento de ataques liderados por cachorros de rua. Confuso, ele pergunta o que ela quer dizer, e Lily responde que tem um pressentimento de que isso tudo é obra de demônios. Dito isso, ela pergunta a que distância ele consegue detectar um demônio. E ele responde que, se for um demônio poderoso, consegue sentir a presença dele a quilômetros de distância. Ao confirmar isso, Lily conclui que Masatora vai ter que se aproximar bastante de um demônio fraco, música, para sentir a presença dele. Quando ele confirma, ela o chama casualmente de inútil, mas antes que ele consiga rebater, sente de repente uma presença sinistra. Vendo a cara tensa dele, Lily pergunta se algo o incomoda, mas Masatora fecha a boca em silêncio, o que faz Lily avisar que ele não vai conseguir guardar segredo dela por muito tempo. A partir daí, começam a sessão de caça aos demônios. Mas, depois de um tempo, os dois ficam cansados e decidem parar num café para comer alguma coisa. Enquanto Lily devora o hambúrguer, ela admite que é difícil achar demônio, enquanto Masatora avisa que, se ela continuar comendo assim, vai acabar parecendo um Teletubby. Irritada com o comentário, ela o pega pelo colarinho e começa a sacudi-lo, quando Masatora sente de novo a mesma presença sinistra. Enquanto os dois tentam achar a origem da energia maligna, olham para cima e veem Kensaku, chorando, chateado por Masatora respirar o mesmo ar que Lily. No entanto, quando ele se junta a eles, os dois avisam que só estavam explorando a cidade juntos. Kensaku suspira aliviado, explicando que vinha seguindo os dois há um tempo, o que faz Masatora se perguntar se a energia negativa que sentiu era só o ciúme do Kensaku mesmo. De repente, uma menina baixinha e nervosa se aproxima da mesa e reclama com Kensaku que não tá recebendo atenção suficiente dele. Yuka é o nome dela. Kensaku pede desculpa e apresenta ela aos amigos. Só que, quando Yuka vê Lily, imediatamente tira sarro da altura dela, esquecendo que tem exatamente o mesmo tamanho. Por dentro, Lily quer arrancar a cabeça dela, mas como tem toda uma reputação angelical para manter, saúda educadamente. E Yuka a ignora completamente. Quando é a vez de Masatora se apresentar, Yuka simplesmente desvia o olhar, não querendo cair no charme dele. Com as apresentações feitas de um lado só, Kensaku revela que Yuka é sua amiga de infância, quando ela o interrompe e se declara namorada dele. Aproveitando a brecha, Lily comenta pro Kensaku que ele não devia ter se declarado 5 vezes pra ela se já tinha namorada. Ao escutar isso, Música Yuka fica vermelha de raiva e arrasta Kensaku dali, enquanto Masatora repreende Lily por agir como uma implicante. Já cansada de tudo, Lily avisa a Masatora que a sessão de caça de hoje acabou e some deixando ele ali. No dia seguinte, na escola, Masatora encontra Yuka e Lily tendo um bate-boca educado, quando Yuka revela que, na verdade, Música estuda na sala ao lado. Percebendo como as duas fingem simpatia uma pela outra, Masatora suspira e sobe pro terraço para relaxar, onde encontra Kensaku e Yuya. Enquanto os garotos trocam gozação entre si, Masatora pergunta a Kensaku por que ele não namora Yuka, já que ela claramente é obcecada por ele. Mas só a ideia de rolar algo com a amiga já deixa o macarrão dele murcho. Depois da aula, Lily manda mensagem pra Masatora avisando que vão caçar demônio, mas ele mente dizendo que tá com dor de barriga. Suspiro. A anja decide resolver o assunto por conta própria, quando é abordada por Yuka. Enquanto as duas conversam, Yuka convida Lily para sair com ela, o que a surpreende um pouco, mas ela topa mesmo assim. Chegando no shopping, Yuka empurra Lily para provar roupas, o que faz Lily se perguntar se aquilo é a maneira de Yuka estender um ramo de oliveira. Só que ao vestir as roupas, ela percebe que Yuka propositalmente deu peças extra grandes só para rir dela. A partir daí, começa uma guerra fria entre as duas, onde cada uma tenta humilhar a outra. À noite, Yuka anuncia que deviam terminar o dia numa cabine de fotos. Depois de tirarem as fotos, Lily fica indecisa sobre onde colar as figurinhas, o que faz Yuka perceber que estava sendo dura demais com ela sem motivo. Depois de amolecer o coração, Yuka pede desculpa pra Lily, que também tenta fazer as pazes, garantindo que não tem sentimento nenhum por Kensaku. Uma vez desfeito o mal-entendido, Yuka vai embora primeiro, e quando Lily sai, encontra Masatora completamente sem fôlego. Vendo o estado dele, ela logo entende. Tem demônio por perto. Então, ela veste a cara de guerra e sai atrás do inimigo. Ao encontrar o demônio numa forma de cachorro, Lily manda ele se entregar, prometendo um exorcismo rápido. Confuso, o demônio pergunta, inocente, por que ela quer cancelar a assinatura da vida dele. E Lily revela, é porque ele tem música atacado mulheres.
Rindo com desdém, o demônio avisa que se ela conseguir vencê-lo, ele conta o que realmente está por trás disso. Ele se transforma numa fantasia toda estranha, o que faz Lily querer lavar os olhos com ácido. Mas, já que não pode fazer isso, ela prefere açoitá-lo com as correntes. Assistindo a essa tortura, Masatora corre para consolar o demônio, que sente a presença demoníaca dele e o chama de traidor, por tomar o lado de Lily. Antes que Masatora possa se defender, Lily se intromete e avisa para ele ficar de fora, porque ela tá pronta para exercitar esse perdedor irrelevante. Masatora corre para impedir a briga entre os dois, alegando que violência não é a solução. Para dar mais peso às palavras, ele solta um sinal de coração à la ídolo de K-pop, insinuando que deveriam se amar mais. É claro que Lily e o cão demônio ignoram completamente e voltam a se atracar, o que o deixa arrasado. Para mostrar o quão sério ele tá sobre espalhar amor, Masatora veste uma fantasia que fez quando foi visitar o Didi na prisão e começa a cantar sobre amor. Quando termina, ele arremessa o microfone para Lily, que canta sobre o quanto se arrepende de ter conhecido Masatora. Depois de escutar a canção de Lily, o cão demônio treme de horror, percebendo o tanto que Anjo pode ser cruel. Ao devolver o microfone, Masatora começa a chorar e diz que porrada e correntes até que o excitam, mas palavras são o que realmente machuca. De repente, o demônio percebe que Masatora vinha levando todo o sofrimento por ele, só pra Lily não vir atrás dele. Sem esperar mais, música ele pede pra Masatora parar, dizendo que entende cada sacrifício, e começa a chorar junto com ele. Vendo os dois demônios naquele momento de puro bromance, Lily suspira e decide perdoar o cão demônio, com a condição de escutar todos os pecados dele. No final, música, o demônio admite que atacava mulheres porque era atraído por coxas e shortinhos bem grossos. Mas quando elas começaram a esconder as coxas gigantes dele usando legging, ele ficou agitado e passou a mordê-las de frustração. Tanto Masatora quanto Lily ficam horrorizados com a lógica torta do demônio, que agora chora, dizendo que, antes de Masatora, ninguém nunca deu a mínima pra ele. No final, Lily se cansa de tudo e avisa que vai purificá-lo. E com um requebrado, ela o transforma num filhotinho fofo. Em segundos, chama Kanei, uma mulher que resgata gatos e cachorros de um certo grupinho de gente que gosta de consumir eles. Assim que o filhote demônio é resgatado em segurança pela Kanei, Masatora pergunta o que Lily fez, e a anja revela que sacramentou os pensamentos maléficos do demônio para sempre. Ela confessa, então, que nunca teve intenção de matar nenhum demônio, mesmo sendo anjos e demônios arqui-inimigos. Pego de surpresa com essa revelação, Masatora se pergunta se recebeu uma informação totalmente errada sobre anjos por parte do superior, já que a anja na frente dele não só perdoa demônio, como ainda tira fotinha fofa com eles depois de apagar a maldade. Isso o leva a pensar que, talvez, Lily seja realmente única. De repente, ela diz que quer levá-lo para comer Oden, como agradecimento pelo bom trabalho. Só que quando ela o pega desatento, pergunta se ele tá bem, e Masatora admite que nunca imaginou que ela fosse tão gentil. No início, Lily ri do elogio, mas na verdade se pega corando ao pensar em como nunca esperou que alguém a chamasse de gentil. Daquele dia em diante, Masatora começa a ter sonhos safadinhos com Lily, onde ela voa num tapete mágico com ele. Ai, garoto! Na sala de aula, Shiromura o pega sonhando e bate na cabeça dele na hora. Mesmo assim, tudo que ele consegue fazer é olhar pra Lily com um suspiro comprido. Naquela noite, enquanto Masatora pensa nesses novos sentimentos por Lily, ele é visitado por Liz, que aparece de uniforme escolar só pra motivá-lo. Que chique. Só que, quando não recebe a reação esperada, ela muda de assunto e pergunta se ele já achou alguém pra liderar os demônios largados do inferno. Os pensamentos de Masatora voltam pra Lily, e ele diz que tem alguém em mente, mas vai jogar com cautela, já que a pessoa que quer recrutar claramente tem uns probleminhas. Entendendo a cautela, Liz revela que vai passar a noite ali e corre pra trocar de roupa. De repente, Masatora começa a montar cenários mentais, se perguntando se o dong demoníaco dele vai finalmente ver ação essa noite. Quando Liz sai do banheiro, ele percebe que estava completamente enganado, já que ela puxa um saco de dormir e apaga na hora. No dia seguinte, Liz anuncia que vão ter uma sessão de treinamento, onde ele vai ter que tentar recrutar estranhos para a missão. Então, sem demora, Masatora começa a trabalhar, mas todas as garotas o ignoram solenemente. Suspirando com o estado dele, Liz o empurra a música para se esforçar mais, revelando que, mesmo se ele achar um candidato ideal para o plano, se não conseguir convencê-lo a ir pro inferno de bom grado, tudo terá sido em vão. Então, na próxima tentativa, ele conta para uma gata que perdeu o cachorro e tá desesperado, música para achá-lo. Sentindo pena dele, a garota entrega o contato, prometendo ficar de olho no doguinho. Observando a evolução dele, Liz dá uma dica. Ele consegue fazer qualquer um ajudar, se souber manipular o ponto fraco de cada pessoa. Levando o ensinamento a sério, Masatora tenta a próxima vítima, que infelizmente acaba sendo Yuka, e ela já adivinha na hora que ele tá dando em cima de todo mundo por ali. No fim, os dois terminam num bar, onde Yuka pergunta sem rodeios se ele tem um crush em Lily, ficando vermelho. Masatora tenta negar, mas Yuka avisa, provocando, que não engana ela não.
Querendo mudar de assunto, ele pergunta o que rolou entre ela e Kensaku, e Yuka admite, meio triste, que gosta dele há muito tempo, mas tá começando a perceber que talvez precise seguir a vida. Naquele instante, Masatora tenta soltar alguma coisa inteligente, sabendo que Yuka tá vulnerável. Então tenta uma frase motivacional que ouviu da Liz, mas acaba estragando tudo. Como sempre tem sorte pra isso. Yuka agradece por ele animá-la quando Liz avisa por um fone na orelha dele pra convidar Yuka pra caminhar no parque naquela noite. Yuka avisa, envergonhada, que não vai contar pra ninguém o que aconteceu ali, e sai andando. Segundos depois, Liz aparece elogiando o esforço dele, quando lembra de como ele atacou a garçonete e admite que não sabia das preferências dele. Música. Você é feio. Acontece que isso tudo foi coisa de Lily, que acidentalmente acionou a coleira, fazendo ele agir daquele jeito. Depois de se despedir de Liz, Masatora decide com toda a convicção que vai fazer de tudo para reanimar Lily. No dia seguinte, na escola, Lily encara o próprio reflexo, determinada a fazer Masatora cair de 4 pela fofura dela. Mas ao encontrar Masatora ainda mais estiloso do que nunca, ela fica irritada. Música. O que a incomoda ainda mais é quando Masatora cutuca ela de leve, fazendo-a liberar aquela água benta. Naquele instante, ela conclui que ele deve estar querendo desafiá-la numa batalha de fofura. Então, avisa que, se ele se comportar mal, vai fazê-lo dar cambalhota no meio da sala. Pro desespero dela, Masatora só sorri, o que a deixa tão irritada que decide mostrar o próprio jogo de sedução. Depois da aula, no momento certo, ela pergunta, animadinha, onde tá o Shiromura, na esperança de encantá-lo com a fofura toda dela. Mas quando ele simplesmente aponta a direção, música sem dar bola, Lily percebe que algo mudou dentro de Masatora. Ele não é mais o demônio bobão que reagia com escândalo aos charmes dela. Pra se sentir melhor, ela usa música Dois Trouxas como cobaia pra testar o próprio charme. Vendo os dois se derreterem, Lily percebe que ainda consegue fazer garoto qualquer perder a cabeça por ela. Com a confiança renovada, tenta atacar Masatora com um ri sutil. Mas quando ele ignora e desvia de todos os golpes, Lily fica extremamente irritada. Então, do nada, Masatora diz que ela fica linda com o cabelo preso, fazendo-a corar na hora. Depois de se recompor, Lily se decide a ganhar essa guerra a qualquer custo, e planeja um ataque surpresa em Masatora, encontrando-o na escada. Ela salta em direção a ele na esperança de aterrissar bem no rosto ou no amanhecer demoníaco dele. Mas o que ela não sabia é que Masatora já é um homem mudado. Então, antes que ela consiga, ele segura a mão dela, a puxa suavemente pro abraço e diz que não quer o rostinho lindo dela se machucando. Nesse momento, o guerreiro interno de Lily aceita a derrota, enquanto o de Masatora vem se glorificar de como ela não devia ter subestimado o poder demoníaco. Antes que ela seja humilhada ainda mais, Lily se vira para ir embora, quando Masatora pega a mão dela de novo e diz que precisam ir para a enfermaria, garantir que ela tá bem. Sem conseguir dizer nada, Lily o segue calada até a sala da enfermeira. Enquanto isso, Masatora saboreia a vitória recente, quando Lily se senta ao lado dele. Ela garante que tá bem, quando Masatora nota o olhar dela fixo na garrafa de água nas mãos dele. Assim que ele se levanta para buscar água para ela, Lily agarra a garrafa e diz, toda safadinha, que se ela beber daquela garrafa, os dois vão trocar um beijo indireto. Música. Isso faz Masatora corar, o que, em resposta, deixa Lily animada, até que a maré vira e ele diz para ela não falar essas coisas vergonhosas. Achando que a reação dele é genuína, Lily cora. Música, achando que agiu como uma piranhazinha quando pega ele sorrindo de canto. Percebendo que caiu numa pegadinha, Lily sobe o nível jogando água de propósito no próprio corpo, na esperança de despertar o homem dentro de Masatora. Mas o que ela não sabia é que ele tinha tomado ashwagandha antes dessa batalha. E assim, ele reage com toda a calma do mundo, entregando o próprio casaco para ela. Derrotada e desanimada, a pobre anja volta pro lugar, quando Yuka se aproxima e pergunta se ela tá bem. Sem levantar o olhar, Lily pergunta se existe uma forma de esmagar o coração e as joias da coroa de um homem ao mesmo tempo. Yuka, entendendo bem o momento, leva um segundo para registrar a pergunta e puxa o celular para mostrar alguma coisa. Depois, música da aula, Lily convida Masatora para ir até a casa dela, revelando que quer cozinhar para ele. Escutando isso, Masatora se avisa para ficar de olho aberto e não cair na armadilha dela. Só que, ao ver o apartamentão enorme, ele se pergunta se Lily tem o Mr. Beast como Sugar Daddy. Então, enquanto Lily se ausenta, ele treina a música à pose de backshot, esperando parecer estiloso o suficiente para viver a boa vida. De repente, Lily chega de avental, e ao vê-la, o meio de baixo de Masatora se levanta para dar a ela uma ovação de pé. Vendo a reação dele, o espírito guerreiro de Lily retorna, e ela provoca dando uma voltinha de 360 graus. Para provocar mais ainda, coloca um prato cheio de comida na mesa, o que o surpreende, já que admite que não esperava que ela fosse tão esposa dedicada. Ao provar a massa, Masatora fica pasmo com o sabor, enquanto Lily coloca mais 3, 4 pratos com diferentes estilos de macarrão. Vendo isso, ele pergunta se ela ama pasta, e Lily confessa, música, que basicamente vive de macarrão. Reprovando na hora, Masatora diz que ela devia ter uma alimentação mais equilibrada, o que surpreende Lily,
que pergunta o que ele gosta de comer. Quando ele revela, todo estranho, que ama comer pimentão, Lily explode numa risada. Enquanto a noite avança, Lily anuncia que deviam ver um filme, e Masatora aceita, escolhendo um filme de ação. Só que Lily veta o filme na hora, revelando que tem muito bicho estranho. Uma briga rola entre os dois, até Lily finalmente vencer e colocar um romance que entedia Masatora até aparecer uma cena de beijo. Antes que o soldado dele consiga se levantar, ele tenta se calmar, quando percebe Lily o olhando com expectativa. Desviando o olhar rapidinho, Masatora pergunta se ela precisa de alguma coisa, o que faz ela anunciar, sem jeito, que vai buscar bebida, quando o pé dela desliza. Antes que ela caia, Masatora tenta agarrá-la, mas acaba caindo por cima dela. Naquele instante, o cérebro dele dá um curto-circuito, e ele se pega, sedento. E só a água benta da Lily poderia saciar essa sede. Então, ele remove os óculos dela e tá quase beijando quando o celular dela toca, dando um susto danado nos dois. Antes que a coisa fique ainda mais estranha, Masatora se desculpa e sai, enquanto Lily fica ali, vermelha de vergonha. Mais tarde naquela noite, depois de dar o relatório semanal para as superioras, Lily percebe que o coração dela ainda tá acelerado por causa de tudo que aconteceu. Música com Masatora. Na mesma sintonia, Masatora se pergunta por que o peito aperta sempre que pensa em Lily, quando os dois idiotas música finalmente se dão conta de que se apaixonaram um pelo outro. No dia seguinte, Lily se sente cada vez mais sonolenta a cada segundo que passa. Acontece que não pregou o olho durante a noite. Música. E agora não consegue evitar dormir em plena aula. Já mergulhada no mundo dos sonhos, Lily se maldiz por tirar uma soneca, já que era para ser uma estudante exemplar, referência para toda a escola. De repente, Masatora aparece, deixando-a ainda mais chateada, já que vinha evitando pensar nele. Do nada, o sonho vira um simulador de encontros. E a partir daí, Lily tem a ideia de derrotar Masatora dentro do sonho para conseguir despertar de volta à realidade. Só que o sonho dela não é menos labiríntico que o Mangekyo do Madara, e começa a dar bug quando ela tenta escapar. Enquanto isso, Masatora encontra Lily dormindo e pensa que sempre foi curioso para ver o rosto de sono dela. Ao virar para observar, ele a encontra se contorcendo toda, tipo passando por uma abstinência daquelas. Vendo aquilo, ele decide, ali mesmo, deletar essa memória, para sempre lembrar da Lily como uma deusa. Enquanto isso, no sonho dela, Lily espera ansiosamente o evento de encontro começar, mas então percebe que tá excitada demais para sair num encontro com a própria inimiga mortal. De repente, Masatora chega e o evento começa. Pela primeira vez, Lily se permite entrar no clima e espera sim que Masatora a beije. Quando, do nada, um samurai aparece e corta Masatora na frente dela. Enquanto ela corre para socorrê-lo, Masatora conta que perdeu pro samurai porque comeu sorvete demais. Colocando a mão no rosto dela com carinho, ele diz que essa foi a primeira vez que se apaixonou, antes de morrer na frente dela. De repente, ela é sacudida e desperta com Masatora e Yuka ao lado, revelando que ela estava tendo um pesadelo. Só que, ao ver Masatora vivo e bem, ela se emociona, entendendo que era só um pesadelo mesmo. Naquela tarde, Lily desperta de um cochilo na enfermaria e reflete sobre como andou agindo tipo uma cachorrinha apaixonada quando escuta a voz de Masatora. Antes que ele consiga falar com ela finge estar dormindo, mas termina sonhando acordada com ele, agindo como o namorado ideal de romance do Wattpad. Já frustrada, ela confronta Masatora perguntando o que ele quer, quando encontra ele brincando com a própria gravata. Isso a leva a uma conclusão bem torta, que ele quer trocar figurinhas enquanto ela tá dormindo. Sem pensar duas vezes, ela prende Masatora em correntes e grita, acusando ele de tentar didlar ela. É aí que Masatora revela que só queria conversar sobre a tatuagem da coleira no pescoço dele. Quando volta para arrumar a mochila, Música ela avisa, revoltada, que não vai remover a coleira. Em resposta, ele revela que quer ir pro centro, tomar banho com um monte de gata, mas se a tatuagem estiver visível, não vai poder entrar. O pedido surpreende Lily, que lembra Masatora que ele devia estar recrutando um orador motivacional pro inferno. Aí ele confessa que não estava se dando bem no inferno, e Música, desde que chegou na Terra, começou a florescer, e agora só quer aproveitar a vida. Virando-se pra Lily, Masatora sorri Música, e diz que ela nunca vai entender o que ele sente, já que ela viveu no céu, um lugar significativamente melhor que o inferno. Mas assim que as palavras saem da boca dele, Masatora se dá conta de que Lily provavelmente vai tirar sarro da situação dele, quando com empatia genuína, ela diz que entende. No fim, ela o faz sentar para que possa reescrever o comando na coleira, mas acaba, por acidente, invocando a arma antidemônio dela, que aparece como uma versão bem curvilínea dela mesma. Por sorte, Masatora consegue manter a cabeça no lugar, ao contrário das esposas do Henrique VIII. Confuso. Masatora, o que tá acontecendo? E Lily, meio culpada, revela que tinha medo dele trair ela. Por isso escondeu a arma dentro da coleira e agora tá fora de controle dela. A porta abre e Shiromura pergunta irritado por que os dois ainda não foram pra casa, quando a arma se lança pra atacar ele, antes que algo pior aconteça.
Masatora usa o próprio corpo para proteger o professor, enquanto Lily corre para prender a arma. Música. Mas, quando a arma se mostra forte demais para ser contida, ela manda Masatora escapar pela janela. Seguindo a liderança dela, os dois pulam para o chão e a arma vem atrás dos dois. Perturbada com a rebeldia da própria arma, Lily se pergunta por que não consegue controlá-la, quando localiza uma tatuagem nas costas da arma. Ao congelar de horror, a arma se aproxima dela para decapitá-la, quando Masatora se joga na frente para protegê-la do golpe. Voltando a si, ela pergunta se ele tá bem, e ele responde, direto, para ela se recompor, lembrando que os dois não podem morrer ainda. Lily aceita as palavras de Masatora. Música, percebendo que trabalhou duro demais para chegar onde chegou e não vai deixar a própria arma acabar com ela. Com a determinação renovada, ela avisa que alguém mais está controlando a arma dela, mas tem um plano para fazer isso parar. Música. Só que Masatora, preocupado, pergunta se ela realmente consegue trazer a arma de volta ao controle. E Lily responde, confiante, para ele confiar na mestra dela. Percebendo que a Lily antiga voltou, Masatora deposita a fé nela e segue as ordens dela. Depois de conseguirem enganar a arma, Lily coloca a mão na tatuagem, o que libera um bando de cobras. Mas, como ela já esperava por isso, permanece impassível e anuncia que vai retomar a arma de volta. Depois de alguns minutos de luta, Lily consegue triunfar e recupera o controle da arma. Assim que a batalha termina, Masatora admite que o corpo tá pesado demais, e Lily, meio culpada, revela que ainda estava limitando o poder dele. Antes que Música ele consiga confrontá-la, ela desmaia, deixando-o preocupadíssimo. Naquela noite, Masatora leva Lily para casa, mas quando ele se vira para sair, ela o para e pede baixinho para ele não ir. Ai, garoto. Por um segundo, a mente de Masatora conjura cenários bem pouco santos com a anja sagrada, até que ele percebe que ela tá tremendo. Pego de surpresa, ele pensa em como Lily estava abalada durante a luta e decide ficar do lado dela sem esperar nenhum tipo de recompensa oral. Enquanto se acomoda, os pensamentos dele voltam para a batalha, quando Lily contou que a arma dela estava sendo controlada por alguém mais. Isso o leva a se questionar se ela está enfrentando algum problema lá no céu. Limpando a mente, Masatora espera que Lily o recompense ajudando-o algum dia, quando de repente se questiona por que decidiu ajudar uma anja, para começo de conversa. Um calafrio percorre a espinha dele ao se perguntar se agora ele se tornou um homem bom, quando subitamente vê o próprio eu na frente dele, dizendo que ajudou Lily porque tá apaixonado por ela. Já em pânico, Masatora tenta negar as acusações de amor, quando o outro eu rebate que não precisa explicar nada, já que é ele mesmo. Para levantar o moral, o outro eu, mais confiante, garante que ele tem chance real de entrar nos portões de pérola de Lily, já que ela confiou nele para estar ali no momento mais vulnerável dela. Já animado, Masatora começa a comemorar que uma gracinha como Lily tá caidinha por ele, quando de repente, Shiromura salta da cama dela e o derruba. Enquanto isso, Lily desperta, percebendo que ainda tá com o uniforme, e corre para tomar banho. Só depois de terminar, ela encontra Masatora dormindo tranquilamente num canto solitário, falando sozinho. Chocada com a cena, ela tá quase chamando a polícia, quando lembra que foi ela mesma quem o parou. Irritada consigo mesma, planeja jogar um objeto de louça na cabeça dele para os dois ganharem amnésia permanente. Mas então encontra um ferimento na palma da mão dele, de quando ele a protegeu e amolece na hora. Para expressar gratidão, Lily cuida da mão dele enquanto ele dorme profundamente e lembra de como prometeu abraços em troca do bom trabalho. Só que agora, ela se vê num dilema, já que é rebaixador demais abraçar um demônio fedido. E mesmo assim, se convence de que vai abraçá-lo só essa vez, e nunca mais. Uma vez decidido isso, ela se pergunta qual seria o momento certo para abraçá-lo. Não querendo ser tipo aquele tio Steve estranho, que gosta de dar abraços sem consentimento, Música Lily decide recompensar Masatora quando ele estiver desperto linha. Só que começa a ter dúvidas, percebendo que o demônio provavelmente vai zoar ela depois. Enquanto isso, em sonho, Masatora recebe uma aula de como entender mulheres, ministrada por Shiromura, que o empurra para agir como uma mulher para entender uma mulher. Do outro lado, Lily tá quase abraçando ele quando escuta ele falando no sono e fica com medo de que ele desperte bem no momento do abraço não consentido. Aí, encontrando um espaço vazio entre as pernas de Masatora, Lily se acomoda lá, se perguntando o que fazer a seguir, quando de repente, Masatora dá o abraço nela. Com o coração acelerado, Lily surta ao encontrá-lo tremendo. Música surpresa com isso, ela se pergunta se é porque ele quase perdeu a vida hoje. Relaxando um pouco, ela se permite se afundar no calor de Masatora, refletindo sobre como nunca imaginou encontrar conforto na presença dele. Depois de um instante, ela se levanta e muda a cor da tatuagem coleira de Masatora. Feito isso, Lily se convence de que deu uma boa recompensa pelo esforço dele hoje. A mente dela então vai para a pergunta de como ele a trouxe para casa, imaginando-se sendo carregada nos braços fortes dele. Ela fica tão animada que decide se enfiar no cobertor e se acalentar até dormir. Na manhã seguinte, Masatora desperta e se encontra acorrentado. Sabendo que é obra da Lily, ele aceita a situação até encontrá-la dormindo pacificamente, sorrindo de leve.
Ele se vira pra ir embora, mas se dá conta de que quebrou o trinco de Lily pra trazê-la pra dentro, e agora não pode sair até ela despertar. Umas horas depois, Lily desperta e encontra Masatora em modo marido dedicado. Ao vê-la, ele pergunta se ela tá bem, e Lily responde mal-humorada que não precisa de demônio se preocupando com ela. Notando a comida na mesa, ela pergunta por que ele fez comida pra ela, e Masatora revela que era pra agradecer pelo curativo. Fazendo bico, meio sem graça, ela diz que só cuidou dele porque ele é escravo dela. Sentando-se pra comer, Lily nota que Masatora tá tendo dificuldade em se alimentar e tenta dar comida na boca dele, mas desiste no último segundo. Enquanto compartilham a refeição, os dois brigam sobre qual macarrão era melhor, até ficarem sem energia pra continuar a discussão. Depois do café, saem, e Lily não consegue deixar de notar como Masatora fica radiante no sol. De repente, ele começa a andar na direção contrária, o que a confunde, e ela avisa que a escola não é por ali. É quando Masatora revela que vai pular o primeiro tempo pra descansar um pouco. É claro que Lily o repreende por isso, quando Masatora lembra que arriscou a própria vida pra ajudá-la. Em resposta, ela rebate que, se ele não tivesse feito isso e a arma tivesse conseguido eliminá-la, então a coleira teria explodido e ele teria morrido junto. Chocado com a revelação, Masatora, irritado, pergunta por que ela carregaria uma arma tão perigosa dessas, quando Lily, envergonhada, revela que mudou a cor da tatuagem coleira enquanto ele dormia profundamente. Ao escutar música isso, Masatora fica encantado e agradece repetidas vezes quando, de repente, são surpreendidos por Kensaku e Yuka, chocadíssimos, assumindo que os dois andaram sendo bem melados um com o outro, tipo pegando fogo tanto que a cama agora precisa de terapia. Umas horas depois, Lily chama Masatora para uma reunião de última hora, onde revela que Kensaku e Yuka contaram para a escola toda que os dois estavam se pegando no apartamento dela. Como resultado, quando ela entra na sala antes de Masatora chegar, é atacada por um bando de meninos e meninas sedentos por fofoca suculenta. No fim, ela tem que fugir pro terraço só para salvar os ouvidos das perguntas ímpias que voavam para todo lado. Enquanto isso, Masatora fica pasmo com tudo aquilo e pergunta a Lily por que Kensaku fez uma coisa tão vil. Ela então revela que ele não espalhou fofoca de propósito. Ele ficou tão arrasado ao pegar os dois juntos que entrou num episódio depressivo, murmurando sem parar sobre eles fazendo coisa de casalzinho. Depois de uma noite tão intensa, quando Lily avisa que precisam controlar os danos, Masatora se pergunta se devia deixar quieto, já que aquilo nem o incomoda tanto. Até que ele percebe, se o boato sobre ele e Lily se espalhar, ele não vai conseguir reanimar mais ninguém pra Hell. No fim, Masatora avisa a Lily que os dois deveriam dar um show pros colegas, e ela concorda. Voltando pra sala, Lily é de novo cercada por todas as meninas, Yuka incluída, ansiosas pra saber os detalhes safados. Lily se desculpa e sai, o que faz Yuka se perguntar se ela tá tentando esconder a vergonha. Enquanto isso, Lily sorri de canto, sabendo que tá enganando todo mundo de propósito, e abre a porta onde é recebida por Masatora, exatamente como planejado. Então, falando bem alto, Lily pergunta, música a Masatora, se ele chegou bem em casa, e ele responde que sim, graças a ela. Com isso, Lily se desculpa e sai, enquanto Masatora volta pro lugar dele, deixando todas as garotas babando pela boca. Elas comentam entre si sobre como os dois atuaram sem vergonha na cara quando um nerd de mangá chamado Koyamatsu afirma que não era atuação, porque estava muito natural demais. Sorrindo com isso, Masatora pensa que o plano tá funcionando, até Yuka perguntar pra todo mundo se realmente dá pra acreditar naquela história absurda que Lily inventou, que basicamente diz que Masatora se perdeu explorando a cidade, acabou dentro do prédio dela, onde topou com uns inimigos decididos a espancá-lo. Só que depois de vencer os dois, caiu numa armadilha, e foi aí que Lily apareceu e o salvou. Escutando a história contada por outra pessoa, Masatora percebe o tanto que o plano de Lily é idiota. Mas, já que decidiu seguir com ele, música ele dá um show pra todo mundo, tirando a poeira da jaqueta pra provar que a roupa ficou suja lutando com inimigos. De repente os amigos chegam. E quando Masatora nota Kensaku, percebe que o coroa parece que viu duas garotas e um copo pela primeira vez na vida. Conforme o dia avança, Lily e Masatora sentam pra almoçar com Yuya, Kensaku e Yuka. Só que nem por um segundo, Lily se permite relaxar, porque sabe que Yuka tá tramando alguma coisa, e a intuição dela se confirma quando Yuka se desculpa toda meiga por ter pensado que ela perdeu o cartão de virgem antes do casamento. Pra mostrar que é sincera, dá uma cereja na boca dela, e depois se vira pra fazer o mesmo com Masatora. Isso choca os dois, enquanto Yuka sorri de canto, lembrando da conversa que teve com Koyamatsu, que a instruiu a deixar Lily ou Masatora com ciúme, se ela realmente quisesse saber se os dois tinham feito coisinha, música ou não. Agora, no presente, Yuka se dá parabéns mentalmente, pensando que não só vai deixar Lily com ciúme, como também vai descobrir como Kensaku se sente sobre ela ficar tão íntima de Masatora. Sem perceber nada, Masatora engole a cereja de uma vez, o que surpreende Yuka, que pensa que se Masatora e Lily estavam realmente namorando, ele mostraria pelo menos um pouquinho de hesitação. Quando ela vira pra olhar Lily, Yuka treme de horror, percebendo que ela tá mega irritada. Só que isso a faz se perguntar se tem alguma coisa mesmo rolando entre os dois,
E para descobrir mais, pergunta a Masatora se ele tá livre no fim de semana. Mesmo revoltada, Lily morde a língua, enquanto Masatora, com toda a calma, diz que tá sim. Chegando o fim de semana, os dois saem para passear no shopping, onde Yuka posa para Masatora com uns óculos cujo olhar dele desliza direto para melancias dela, e ele, animado, diz que ela parece a atriz favorita dele, Mia Khalifa. Ao escutar isso, Yuka compra os óculos na hora. Enquanto isso, Kensaku, Yuya e Lily os observam de longe, feito falcão. Yuya, então, agradece educadamente a Lily por convidá-lo para essa vigília, sabendo muito bem que Yuka tá andando de propósito com Masatora só para deixar Lily com ciúme. Curtindo o dramalhão, ele diz, todo inocente, que Masatora e Yuka formam um belo casal, o que faz Lily ver tudo vermelho. Conforme o dia passa, Lily percebe que ver Yuka e Masatora juntos faz o coraçãozinho dela apertar. É aí que Yuya diz a ela e a Kensaku que os dois deviam ser mais honestos com os próprios sentimentos quando ambos fingem não entender nada. Yuya deseja boa sorte aos dois e vai resolver a própria vida. Depois de um tempo, Kensaku se desculpa para ir ao banheiro, deixando Lily completamente sozinha, música refletindo sobre todas as memórias que compartilhou com Masatora. De repente, Yuka e Masatora voltam de surpresa e Lily corre para se esconder num arbusto que, aliás, estava cheio de lama e água. Já tremendo de frio, Lily tenta ficar quieta, quando escuta Yuka perguntando para Masatora sobre ela. Meio hesitante, Masatora começa a listar tudo que gosta em Lily, quando Yuka pergunta se ele quer namorá-la. Depois de uma pausa, ele admite que acha que os dois nunca vão conseguir ser um casal, já que tem certos objetivos que não permitem que ele namore ela. Ao escutar isso, meu coração de Lily aperta, enquanto Masatora pensa para si mesmo que, mesmo que quisesse namorá-la, não pode, porque ele é demônio e ela é anja. De repente, Kensaku volta, pegando Yuka e Masatora de surpresa, que perguntam sobre os 2 copos que ele tá carregando. Nervoso, ele revela que estava com Lily, o que gera toda a fúria de Yuka. Enquanto isso, Lily volta para casa toda encharcada e acaba pegando um resfriado, tentando dormir aquele dia para esquecer. Ela não consegue parar de pensar em como Masatora rejeitou completamente a ideia de namorá-la. Só que no fim, ela reconhece que ele tinha razão, já que são inimigos. Naquela noite, Lily tem dificuldade para respirar e se vê completamente destruída pela gripe. No dia seguinte, na escola, Masatora relaxa ao saber que Lily não apareceu por causa da gripe. De repente, uma aluna nova senta no lugar de Lily. Mas quando Masatora olha bem pro rosto dela, dá alguns passos para trás, horrorizado, percebendo que é a arma de Lily, aquela que quase o deixou apto a receber pensão por invalidez. Vendo a reação dele, Yuya e Kensaku perguntam se ele conhece a nova aluna, quando de repente ela se apresenta como irmã mais velha de Lily, Lilia. Ela agradece a Masatora por cuidar de Lily em seu lugar. Todo mundo fica instantaneamente hipnotizado pela beleza dela, até Yuya, que geralmente é bem sigma. Quando ele pergunta por que ela tá lá, Lilia explica que veio assistir aula no lugar de Lily. Enquanto Shiromura entra na sala, Lilia pede para ele abrir uma exceção e deixá-la assistir aula em vez de Lily. Só que o careca nega o pedido, dizendo que não pode deixar uma estranha ficar na sala dele. Mesmo assim, Lilia não se abate e pede a Shiromura de novo, agora bem mais séria. De repente, ele lembra dela atacando e termina permitindo por puro medo pela própria vida, enquanto todo mundo comemora a ideia de ter uma gata perigosa na sala. Masatora tenta se calmar, pensando que Lilia provavelmente não vai atacá-lo com tanta gente por perto. Quando de repente, ela se dirige a ele e diz que se sente profundamente em dívida por ele cuidar da irmã dela e que por isso saiu para agradecer pessoalmente. Nesse instante, Masatora percebe que Lilia tá tramando alguma coisa. Assim que a aula começa, ele não consegue parar de se preocupar com a chegada repentina dela, se perguntando se Lilia mandou de olho nele. Quando ele se vira para encará-la, encontra Lilia tendo dificuldade para encher a lapiseira. Vendo aquela cara de boba, Masatora se pergunta se estava errado em se preocupar com Lilia, que agora parece um hamster inofensivo. Quando de repente, Lilia arremessa uma faca na direção dele. Chocado com um ataque súbito, Masatora percebe que não pode baixar a guarda, não importa o quão fofa ela pareça. Mais tarde, durante a educação física, todos os garotos ficam de queixo caído com Lilia de shortinho de ginástica, exceto Música Masatora, que sabe muito bem que se meter com uma gata psicopata não vale a pena. De repente, Lilia se prepara para atacar Masatora com a bola. E mesmo Música, com a tentativa dele de se proteger, a bola o derruba fácil. Enquanto ele senta sozinho para evitar mais dano, Lilia chega e o surpreende, se desculpando com ele. Ela confessa que se sente culpada por atacar ele e Lily no outro dia. Masatora garante que não foi culpa dela, já que estava sendo manipulada por outra pessoa, o que a acalma um pouco. Masatora, então, diz que é meio estranho ela se desculpar com o inimigo da própria mestra, e Lilia rebate dizendo que ele também é um demônio bem estranho. Continuando, ele nota que ela tem uma semelhança curiosa com Lily, o que faz Lilia revelar que, desde o momento em que armas são incorporadas na alma dos mestres, elas ficam influenciadas pelas características deles, aparência incluída. Ela ainda informa que alguns mestres permitem que suas armas ganhem autoconsciência,
o que faz Masatora entender que Lilia tomou a decisão consciente de se desculpar com ele. Uma vez esclarecido isso, ela conta a Masatora que ficou curiosa sobre a escola de Lily, já que ela parece genuinamente feliz por ali, diferente do céu, onde era extremamente infeliz. Só que o que não faz sentido para Masatora é porque ela o atacou 2 vezes. Então ele a confronta, irritado sobre isso. Lilia rebate, dizendo que Lily tá doente por causa dele, o que só confunde Masatora, que diz não fazer a menor ideia do que ela tá enrolando. Nesse momento, Lilia percebe que Masatora tá completamente perdido. Então ela explica que, como ele andou tão íntimo com Yuka, Lily ficou chateada. De repente, Yuka se revela e diz, na maior cara de pau, que escutou a conversa inteira. Ela então avisa que os dois deveriam visitar Lily, já que ela tá doente. Então, depois da aula, Masatora e Lilia chegam a contragosto no condomínio de Lily. E Masatora percebe que Lilia tenta fugir. Ele a intercepta rápido e diz que ela vai com ele mesmo. Só que, olhando com mais atenção, ele percebe que Lilia saiu escondida sem a permissão de Lily, o que significa que ela vai levar uma bronca daquelas. Assim que Lily abre a porta, fica chocada de ver sua própria arma passeando casualmente pelo mundo. Mas, como Yuka tá ali, ela decide se conter e não sair descontando a raiva nela. Depois de convidar todo mundo para entrar, Lily pergunta a Masatora e Yuka se Lilia deu algum trabalho. E Yuka garante na hora que todo mundo amou Lilia. Então ela se vira para Lily e reclama que ela nunca conta nada sobre si mesma. Ao escutar isso, Lilia toma para si a missão de contar para Yuka e Masatora todos os detalhes sobre Lily. Envergonhada, Lily manda a irmã, irritada, buscar mantimentos para casa, enquanto ela se desculpa para ir fazer chá pros convidados. Aproveitando a brecha, Yuka, música, faz o papel de cupido e manda Masatora ir ver como Lily tá. Enquanto isso, na cozinha, Lily fica tonta de repente e tá quase desmaiando quando Masatora aparece para ajudá-la. Por um instante breve, Lily se permite relaxar no colo dele, quando lembra de como ele rejeitou de cara a ideia de namorá-la. Já ardendo de ciúme, ela o empurra e pergunta com invejinha na voz sobre o encontro dele com Yuka. Durante tudo isso, Masatora fica sem saber como reagir, quando de repente Lily desmaia de vez. Música. Enquanto ele a leva pro quarto, Yuka se despede, aconselhando Masatora a não fechar o coração. Suspirando, ele volta para ver como Lily tá e a pega tendo um pesadelo. Corre pro lado dela na hora, o que faz Lily agarrar a mão dele meio inconsciente. Alguns instantes depois, Lily desperta e cora ao ver Masatora ali. Os dois finalmente conversam de verdade, enquanto Masatora explica por que Lilia foi pra escola. Ele então diz que deviam declarar um cessar-fogo temporário até ela melhorar, encorajando-a a confiar nele até os sinais vitais voltarem ao normal. Escutando isso, Lily pede, toda tímida, pra Masatora deixá-la segurar a mão dele, já que não quer enfrentar mais pesadelos sozinha. Mesmo sem jeito ele aceita, quando de repente, Lilia chega e conta a Lily que consegue sentir as emoções dela por dentro, o que envergonha ainda mais a Anja. Uns dias depois, Lily volta ao normal e sai caçar demônio com Masatora, quando os dois são recebidos por um homem. Enquanto Lily fica paralisada ao vê-lo, Masatora nota na hora a semelhança entre os dois música, e percebe que aquele homem só pode ser o irmão mais velho de Lily. Já em pânico, ele se pergunta para onde fugir, já que o irmão mais velho de Lily certamente vai dar uma surra nele se descobrir que é demônio. Como se fosse deixa, o irmão pede que Masatora se apresente. Mas antes que ele consiga estragar tudo, Lily conta, toda meiga, pro irmão que Masatora é só um colega de classe e que ela trombou com ele por acidente. Se apresentando como Zwei, o anjo agradece a Masatora por cuidar da irmã dele e então pede licença pra Lily e ele, já que agora querem passar um tempo de qualidade juntos, só os dois. Só que, enquanto Lily se despede, Masatora não consegue deixar de notar o olhar completamente vazio dela. Já sozinho, o demônio se permite soltar um suspiro de alívio, percebendo que estava à beira de um ataque de pânico ao ver Zwei. Ele então lembra do olhar morto de Lily e se pergunta o motivo, até concluir que ela deve ter um complexo de irmão gigante por Zwei. Só que tem alguma coisa no irmão dela que o incomoda. Em outro lugar, Lily se ajoelha diante de Zwei, que a interroga, gélido, sobre a relação dela com Masatora. Ela mente na hora, dizendo que não são próximos, o que faz ele soltar um riso de desdém, e ele tenta intimidá-la ainda mais cortando algumas mechas do cabelo dourado dela. Depois, mudando de assunto, Zwei Música pergunta como ela conseguiu vencer a arma, que estava sendo manipulada pela irmã mais velha dos dois. Lily mente de novo, insistindo que precisou dar o próprio sangue para derrubar a arma rebelde. Para ficar mais convincente, mostra uma cicatriz da batalha, que ele ignora, e no lugar, pergunta sobre a missão dela de eliminar demônios. Ele a repreende por só ter alvejado demônios do tipo bestial e pergunta, bem desconfiado, se ela, Música, tá tramando alguma coisa suspeita. Em sua defesa, Lily diz a Zwei que demônios humanoides têm vontade própria e Música, por isso, ela não teve sucesso em caçá-los. Relaxando um pouquinho, Zwei admite que achava que ela estava tentando se vingar dele e das irmãs. Música, já que teve que passar por muita coisa por causa deles. Em resposta, Lily diz, toda submissa,
que só tá cumprindo o dever que ele mandou. Ao escutar isso, Zwei avisa que tá satisfeito com a resposta e vai reportar música à irmã mais velha. Bem no momento em que Lily tá quase relaxando, Zwei revela que a irmã queria manipular a arma dela com a intenção de causar problema enquanto ela luta com algum demônio, o que significa que ela deveria estar perto de um demônio para invocar a arma. Assim que as palavras saem da boca dele, Lily gela a música, e em segundos, Zwei aprende no chão e avisa para ela confessar tudo. Congelada de medo, Lily chora e chama, em silêncio, por Masatora. Só que de longe, o demônio vinha se controlando para não pular e resgatá-la. Vendo Zwei prender a própria irmã no chão, Masatora percebe que tinha esquecido. Anjos são cruéis e frios. E tudo isso porque ele começou a passar cada vez mais tempo com Lily, de quem agora começa a duvidar também. Como discou pra Liz por acidente em pânico, música Masatora avisa que avistou um anjo. Ao escutar isso, Liz o manda fugir na hora. E ele diz que é bem isso que quer fazer, mas então pula dentro da barreira que Zwei criou e avisa a Liz que foi flagrado. Depois de encerrar a chamada com a superiora, Masatora tenta pensar num jeito de tirar Lily dali em segurança, quando Zwei, com toda a calma, pergunta se ele é um demônio. Sem dar chance pigarreando pra resposta, ele já vem cortando, o que faz Masatora se transformar. Vendo as características demoníacas dele tomando conta, Zwei avisa a Lily que ela vai ser punida por andar com o demônio. Então, virando a atenção de volta pra Masatora, anuncia que agora é hora de caçar demônio, deixando claro pra Masatora que não vai ser um adversário fácil. Antes que ele consiga fazer alguma coisa, se encontra preso em correntes de Lily, que, chorando, avisa que ele estragou tudo, porque agora ela vai ser interrogada, enquanto ele vai encontrar um destino bem mais trágico. Em resposta, Masatora diz que simplesmente não conseguiu suportar ela chorando. Com isso, garante a Lily que vai derrubar o irmão dela, o que ela acha absurdo, já que ele é uma ameaça e tanto. Até Zwei ri da confiança dele e avisa que, se Masatora conseguir acertá-lo uma vez, ele finge que nunca viu nada. Assim que a luta começa, Zwei já se mostra à altura e diz, cheio de topete, que Masatora é só um farmador de aura, incapaz de fazer dano real. Para mostrar o quão fraco ele é, Zwei invoca a música O Quarteto, que são as armas dele. Num piscar de olhos, elas já têm Masatora preso ao chão, enquanto Zwei chama Lily para ficar do lado dele. Se dirigindo a Masatora, ele avisa a Lily que vai revelar a verdade nojenta sobre ela pro namoradinho demônio dela, antes de exercitá-lo. Em resposta, Lily implora para Zwei ter misericórdia, mas ele a ignora e corta as leggings dela, expondo marcas estranhas por toda a perna. Enquanto o chama de repugnante, Masatora fica enlouquecido de fúria e o confronta sobre por que tá torturando a própria irmã. Em resposta, Zwei diz que Lily é uma fraude sem asas e merece toda a tortura. Confuso, Masatora rebate que Lily tem asas, o que faz Zwei mandar Lily soltar suas tais asas. Sabendo que a vida de Masatora tá em jogo, Lily obedece a contragosto, e ao ver as asas dela, Zwei cai na gargalhada, confundindo Masatora ainda mais. Então, com um único golpe rápido, ele corta as asas de Lily, revelando que, pros anjos, asas são símbolo de poder, e que Lily andava usando as próprias correntes só para fazer as asas parecerem grandiosas. Ou seja, ela é basicamente uma enganadora. Pra zoar ainda mais, Zwei revela as próprias asas, mas Masatora já não aguenta mais, incapaz de tolerar aquele filho de uma vaca manchando a reputação de Lily. Masatora decide romper os próprios limites. De repente, escuta-se um estalo, e Zwei, todo arrogante, assume que Masatora quebrou algum osso, quando é surpreendido ao ver a própria arma sendo jogada de lado como um bonequinho de pano qualquer. Agora, livre das garras do quarteto, Masatora destrói as armas uma por uma. Enfurecido Música, ao ver as preciosas armas dele sendo demolidas, Zwei tenta decapitar Masatora, mas fica pasmo ao ver ele segurar a espada com a mão nua. Só que Música, o horror dele não para aí, porque ele vê Masatora crescer. Asas. Antes que consiga reagir, Masatora o arremessa como se ele fosse feito de papel. Enquanto isso, Lily observa horrorizada, percebendo que subestimou Masatora. Da mesma forma, Zwei fica confuso ao ver a transformação de Masatora, já que nunca ouviu falar de demônio com asas. Quando, de repente, Masatora aparece na frente dele e começa a distribuir sanduíche de nós. Lily tenta impedi-lo, mas todos os gritos dela caem em ouvidos surdos, enquanto Masatora continua batendo em Zwei, fazendo-o lembrar de como foi covarde por deixar a irmãzinha sofrer anos de dor sem dizer uma palavra ao demônio. Zwei espera que ele cuide bem de Lily e se entrega à misericórdia dele. Bem quando Masatora tá quase dando o soco do juízo final, Lily aparece e protege o irmão com o próprio corpo. Enquanto Masatora congela ali no Música meio do golpe, Lily pede pra ele parar, porque se ele eliminar Zwei, o céu vai vir atrás dele. Pra fortalecer o argumento, ela revela que o irmão nunca a machucou fisicamente. Querendo tirar a síndrome de Estocolmo da cabeça dessa boba, Masatora dá um tapa na mão dela, o que enfurece Zwei, já que só ele pode machucá-la.
Se aliando rapidinho, ele então diz a Lily que acredita que as asas de Masatora funcionam igual às de um anjo, lembrando-a de que, antes de começar a atacá-los, Masatora tinha 6 asas, mas agora só tem 5, o que significa que já gastou o equivalente à energia de uma asa inteira. Depois de escutar a teoria do irmão, Lily pergunta se deviam lidar com Masatora até as asas dele desaparecerem, mas ele avisa que, no estado atual, os dois vão se dar mal. Então ele propõe um acordo. Vai cuidar de 4 asas, mas ela vai ter que dar uma mãozinha na última. Surpresa! Lily pergunta às vezes se ele realmente tá ajudando ela, quando ele manda ela parar de choramingar e ir direto ao ponto. Cumprindo a palavra, Svei arrisca a própria vida para apagar 4 asas de Masatora, e então avisa a Lily para cuidar do resto. Aproveitando a brecha que o irmão criou, Lily prende Masatora nas correntes, o que a faz lembrar da primeiríssima batalha que teve com ele. Refletindo sobre isso, ela admite que, quando encontrou Masatora, nunca imaginou que os dois chegariam a se entender tão bem. E ainda assim, aqui estão os dois, em lágrimas. Lily pede para ele voltar ao normal e termina desmaiando. Masatora a para a tempo. De volta ao próprio eu, ele se aproxima de Svei, que pensa que vai virar carne moída de demônio, mas Masatora garante que já terminou com ele. Só avisa com seriedade para ele nunca mais mostrar aquela cara feia por ali e vira as costas com Lily descansando nos braços dele. Voltando para casa, Masatora agora se preocupa se Lily vai sujar a cama dele com aquela roupa toda imunda. Acontece que ele é um demônio germofóbico daqueles, e não gosta de ninguém sentando ou se apoiando na cama dele com roupa de rua. Uma batalha moral se instala na cabeça dele, se ele deve trocar a roupa de Lily ele mesmo. Música. Quando finalmente toma uma decisão, encontra Lilia trocando a roupa da irmã. Antes que o amanhecer demoníaco dele consiga qualquer material de gozação, Masatora sai correndo do quarto, e quando volta, Lilia avisa que precisam conversar. Só que ela diz que quer fazer isso no terraço, sem nenhuma outra opção além de obedecer. Masatora segue Lilia, quando nota uma vermelhidão na mão dela. Curioso, pergunta o que é aquilo, e Lilia informa que, quando Svai estava torturando Lily, ela tentou se manifestar para ajudar, mas se viu presa pela própria mestra. No fim, tudo o que conseguiu fazer foi sentir a tristeza fluindo pelo corpo de Lily. Percebendo que ela deve ter testemunhado a transformação dele, Masatora pergunta, ansioso, o que aconteceu com ele, já que não tem nenhuma lembrança da luta. Depois de 1 minuto de silêncio, Lilia diz que já viu a sua parte de demônios, mas que ele tem que ser o mais repulsivo de todos, porque não só era uma máquina de matar, como ainda curtia pisotear qualquer um que aparecesse na frente. Só que ela também garante a Masatora que não precisa se sentir culpado, já que conseguiu sentir que ele não estava no controle do próprio corpo. Confirmando isso, ele revela que algo estalou dentro dele quando escutou os Svei zoando de Lily sem parar. Isso ajuda Lilia a entender por que Lily não sentiu nenhuma animosidade por Masatora, mesmo tendo se machucado por causa dele. Masatora, então, lembra ela que foi ela quem o trouxe ali para conversar, e Lilia avisa que ele já deve ter notado que Lily é maltratada pela própria família. Quando ele confirma, baixinho, que sabe que tem algo errado com a família de Lily, Lilia continua revelando que, a vida inteira, Lily precisou se matar de trabalhar para ganhar a aprovação da família. Ela suportou tudo isso até ele aparecer. De repente, ela salta em cima de Masatora e diz que a mestra dela tinha se convencido de que precisava carregar toda aquela injustiça sozinha, até ele aparecer e se inserir na vida dela, derrubando as muralhas dela por completo. E por isso, ela é grata a ele. Quando Masatora ergue os olhos, encontra os dela cheios de lágrimas, enquanto um sorriso suave se desenha nos lábios dela. Ainda atônito demais para dizer qualquer coisa, Masatora deixa Lilia chorar, enquanto ela conta que é eternamente agradecida a ele por resgatar Lily da escuridão. Só que ele não consegue deixar de pensar que fez uma bagunça ao se inserir na vida de uma anja, já que isso é indiretamente uma traição à própria espécie. E ainda assim, encontra o coração em paz com a decisão de ajudar Lily, quando de repente, Lilia para de soluçar e diz que já vem chorando há uns minutos e ele não teve a decência de fazer um cafuné ou dar um abraço nela. Assim que as palavras saem da boca dela, os olhos de Masatora caem sobre os travesseirinhos de apoio emocional dela, enquanto ela o encoraja a abraçá-la. Só que ele percebe que, se ceder à tentação, o próprio Deus vai ter que descer do céu para separá-lo dos leiteiros da Lilia. Então, no fim, ele se decide por um cafuné na cabeça, quando de repente, um flash dispara. Música. No primeiro instante, Masatora pensa que o país está tendo a 3ª rodada do especial nuclear, até perceber que o flash veio da câmera de Lilia. Confuso, pergunta por que ela tá tirando foto dos dois, e ela responde na maior cara de pau que, se ele não quiser que essas fotos cheguem até Lily, é melhor continuar servindo de escudo para ela. Masatora, é claro, fica furioso a princípio, mas então lembra que, se ela mostrar a foto pra Lily, ela também vai levar bronca de volta. Em resposta, Lilia dá risadinha de desdém pra ele, o que o faz sorrir, percebendo o quanto ela se importa de verdade com a mestra dela. Então, do nada, ela pergunta a Masatora se ele quer sentir os peitões desafiando a gravidade dela. Ele pode fazer isso agora, mas ele avisa, irritado,
que não vai cair na armadilha de mel dela outra vez. Umas horas depois, Lily finalmente desperta, completamente confusa com o entorno. Quando olha para baixo, Música percebe que a roupa foi trocada quando, de repente, Masatora aparece perguntando se ela quer comer alguma coisa. Só que Lily começa a analisar o cabelo molhado dele e então percebe que não tá usando o dispositivo antibalanço. Juntando as pontas, chega à conclusão de que o demônio tirou a pureza dela, o que a enche de tanta fúria que começa a atacá-lo como uma lunática. Enquanto isso, Masatora tenta pará-la, insistindo na própria inocência, quando Lily aparece e garante a Lily que foi ela quem trocou a roupa suja da irmã. E como sabe que as garotas precisam respirar, ela removeu a armadura de renda. Nesse instante, a alma de Lily sai do próprio corpo, ao perceber que acusou um pobre demônio sem motivo nenhum. Depois que todo mundo se calma, Masatora traz um café para Lily, que pergunta, baixinho, se as coisas ficaram piores depois que ela desmaiou. Masatora garante que ele e o irmão dela resolveram tudo, e que deixou um aviso para ele nunca mais mostrar a cara feia por ali, suspirando de alívio. Lily então tenta perguntar sobre a transformação dele, mas Masatora a interrompe, dizendo que já contou pra Lilia que não lembra por que perdeu o controle. Música. Depois de juntar todas as peças, Lily se pergunta por que tá naquele apartamentinho triste dele e chega a uma conclusão, que Masatora a trouxe pra fazer coisa safada com ela. Já frustrado com as acusações constantes, Masatora manda Lily parar de tentar transformá-lo num Diddler, revelando que não foi até a casa dela porque estava preocupado que o irmão dela aparecesse com mais anjos. Mesmo com todas as dúvidas respondidas, Lily não consegue relaxar, se perguntando se Masatora tá mentindo sobre os verdadeiros poderes dele. Isso lhe dá a ideia de que, se isso vai entregar ela, pode mentir dizendo que manteve Masatora por perto só para estudar melhor os poderes dele. Enquanto arma esses planos para salvar a própria pele, Masatora agradece educadamente por ela ajudá-lo a sair da fúria assassina. É aí que Lily percebe que não consegue mais ser desleal com ele. Masatora então diz para Lily ir para casa, agora que as coisas se resolveram, mas ela responde, toda tímida, que vai passar a noite ali, chocando ele. Quando ele tenta se opor, ela ignora e liga para Lilia pedindo para trazer artigos de higiene para pijama party. Ao retornar, Lilia se vira para Masatora e o lembra de cuidar bem da mestra dela. Com isso, sai correndo, enquanto Lily avisa a Masatora que vai tomar banho e adverte que ele não ouse espiar. Masatora decide avisar Liz para não aparecer, já que já tem uma gata perigosa e hospedada. Mas como ela não atende, ele se ocupa com outras coisas até Lily sair casualmente do banheiro e andar pela casa como se fosse dela mesma. Conforme a noite cai, Masatora é forçado a dormir no chão enquanto Lily domina a cama dele. Algumas horas depois, ela fica inquieta e vai ver como Masatora tá. Vendo ele dormindo tão tranquilo, ela o cobre com o cobertor e confessa que quando o irmão a prendeu no chão, a mente dela ficou tomada de medo, mesmo sabendo que ele nunca a machucaria. Então, no momento mais vulnerável, ela desejou que Masatora viesse ajudá-la. E quando Música ele veio, o coração dela disparou de tanta felicidade. Enquanto Lily confessa tudo isso a Masatora, não consegue deixar de se emocionar, pensando em como é covarde por não conseguir nem agradecer devidamente por ele arriscar a vida por ela. Sem conseguir se conter, ela dá um beijinho nos lábios de Masatora e corre de volta para dormir. No dia seguinte, Lily e Masatora despertam numa correria, com a Anja reclamando que vai chegar atrasada na escola por causa dele. Masatora rebate na hora, dizendo que foi ela quem dormiu até tarde, e depois, provocando, pergunta se ela andou fazendo travessura de noite. Por um segundo, Lily tem medo que ele tenha descoberto sobre o beijinho que deu nele, até ele esclarecer que estava falando de ela comer da geladeira dele enquanto dormia igual pedra. Corando na hora, Lily afirma que jamais se comportaria como uma pessoa com 3 queixos. No caminho para a escola, a dupla cruza com um grupo de amigos estranhos. E quando Kensaku os vê chegando juntos, começa a surtar de novo. Chateada com a reação dele, Música Yuka manda Kensaku parar de agir como um palhaço, e ele admite que só estava brincando. Ele então se vira para Masatora e provoca, dizendo que ele tá todo derretido por Lily. Já Lily, olhando para os novos amigos, percebe que, quando veio do céu, o coração dela era vazio, e nunca tinha imaginado que fosse chegar a amar tanto assim alguém, até encontrar Masatora e os companheiros idiotas dele. Música. Com isso, ela também reconhece que sente algo pelo demônio, e espera que um dia ele sinta o mesmo por ela. Enquanto isso, bem longe dali, Zwei liga para a irmã mais velha, dando notícias sobre Lily. Garante que não notou nenhuma diferença nela, e que ela continua sendo a mesma fraude sem asas de sempre. Então, ela pode ficar tranquila. Depois de encerrar a chamada, ele se pega imaginando se vai ter uma virada nessa história de anjo e demônio. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.